Bom dia a todos. Primeiramente, só queria avisar que tem algumas cadeiras livres aqui, que pode trazer o pessoal para sentar, quem não tiver acomodado ainda. A ideia é realmente preencher todos esses lugares aqui. Meu nome é Cláudia Sema, eu sou diretora de varejo aqui do Google. É um prazer enorme e um conforto muito grande fazer esse evento. Na verdade, essa é a 6ª edição do Think Retail aqui no Brasil. E eu sempre tenho a sensação que eu estou em casa com vocês, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui eu conheço, o time conhece, tanto do lado de clientes como do lado de agência. Então, mais do que um evento, é uma troca, né? É uma oportunidade muito interessante que a gente tem de uma vez por ano tentar dar alguns insights interessantes para o negócio de vocês. E aí está chegando mais gente. Eu vou contar um segredo para vocês, mas o pessoal do marketing, a Flá Rosário, que é a head de marketing que organiza esse evento, sempre fica em pânico com o número de confirmados do Think Retail. Realmente, assim, é sempre muito mais. E eu falo, não, Flávia, deixa eu confirmar, vamos trazer. E depois a gente fica em pânico de como acomodar todo mundo. Mas, realmente, a gente faz questão de poder receber o maior número possível de pessoas para poder compartilhar esse tipo de informação. E, para compartilhar esse tipo de informação, é muito importante a gente ter o feedback de vocês. Então, todos os anos, a gente solta uma pesquisinha para vocês responderem o que vocês acharam do conteúdo. Esse ano, essa pesquisinha está mais digital e mobile do que nunca. Então, quem puder, pega o seu celular agora, baixa o app do Think Retail. Lá dentro, além de consultar a agenda e você conseguir ver a bio de quem vai falar, os horários das palestras, você também tem a possibilidade de preencher essa pesquisa para a gente, e, com base nela, a gente vai tentar cada vez mais oferecer um evento de melhor qualidade para vocês. Na entrada, quando vocês chegaram, e até peço desculpas se passaram muito tempo lá embaixo, realmente, lá na burocracia do prédio, a gente não consegue intervir, o que está no nosso alcance a gente consegue fazer, mas quando vocês chegaram aqui na inscrição, vocês ganharam um álbum de figurinha. É muito mais divertido que aquele álbum que, no final, acho que todo mundo não está nem olhando para a cara, ficou para a cara do álbum, todo mundo quis, e agora a gente não está nem olhando, é um álbum de figurinha com as figurinhas do Google. E, na hora que vocês estiverem saindo daqui, a gente vai dar as figurinhas restantes para vocês completarem o álbum, então vale a pena ficar até o final. Vale a pena ficar até o final por causa disso. Vai ter alguns prêmios legais que a gente vai sortear aqui no final do evento para quem ficar até o final do evento. Mas, na verdade, eu não quero que vocês fiquem por causa do brinde, por causa do prêmio. A gente quer que vocês fiquem por causa do conteúdo que a gente tem para vocês. De verdade, obrigada pela presença de todos vocês. Em meu nome, em nome do time de varejo, que eu pedi para todo mundo ficar do lado de fora da sala, porque a gente está em 30 pessoas para poder melhor atender todos vocês. Se essas 30 pessoas estivessem aqui dentro, ia gastar um pouco desse ar-condicionado que a gente está dividindo aqui dentro. Então, quero que, por favor, vocês aproveitem esse momento, o coffee break, depois a hora do almoço, para interagir com as equipes e com as pessoas que estão no dia a dia de vocês, que são eles realmente que vão fazer a diferença no negócio de todos vocês. Para começar, eu queria passar a agenda só para a gente ter uma ideia do que a gente tem por aí, né? Então, a gente vai falar, e muito a espinha dorsal do que a gente já trouxe aqui no evento, é um pouco sobre esse novo consumidor. Fala-se muito sobre ele, e a gente trouxe uma série de informações que a gente acha interessante dividir com vocês. Então, a Maria Helene e eu vamos falar um pouco dessa tendência desse novo consumidor. Na sequência, a gente vai abrir para um painel, onde a gente tem alguns clientes que vão debater com a gente projetos e estratégias bem relevantes a esse novo consumidor que a gente vai falar no começo. Depois disso, a gente vai fazer um intervalinho rápido de 15 minutos. Aí a gente recebe os nossos convidados estrangeiros. Aí a gente tem a diretora de shopping global, a Sean Salmon. A gente sabe realmente a importância do Google Shopping e desse tipo de ferramenta para vocês. Então, fiz questão de trazer realmente quem entende desse negócio para falar com vocês nesse evento. Na sequência, a gente tem o Matt Lawson. Ele é o Head de Marketing para Performance no Google. E ele vai falar para a gente qual que é a importância de utilizar as métricas corretas para medir o resultado desse comportamento muito mais confuso do novo consumidor. E o último palestrante é o David Bell. Ele é um professor
uma sumidade de Wharton, ele é um profundo conhecedor de tendências de consumo e o impacto para o e-commerce. Eu tive a sorte de passar algumas horas com ele ontem, a gente deu entrevista juntos. Realmente é um cara que tem muito o que agregar em termos de conhecimento de varejo de e-commerce. A gente fecha o evento e está todo mundo convidado para um almoço a partir do 12h40, se a gente conseguir seguir essa agenda aí, que a gente resolveu atrasar um pouquinho. Então, falando um pouco agora sobre esse novo consumidor, quando a gente fala sobre ele, esse novo consumidor não saiu do nada. Ele surgiu por causa de um advento, que foi a internet. 20 e poucos anos atrás surgiu a internet, que fez com que o comportamento do consumidor começasse a mudar a partir de então. E a gente fala, o mundo mudou. Na verdade, o mundo não mudou. O mundo mudou e ele vai continuar mudando. Ele não vai parar de mudar nunca mais. Por quê? Cada vez mais as pessoas vão estar conectadas assim. A gente tem uma democratização da conexão que faz com que todo mundo tenha o acesso à ponta dos dedos, a mobilidade para todo mundo e a possibilidade de ir atrás do que ele quer, aonde ele quer, a hora que ele bem entender. Então, essa revolução fez com que tudo acontecesse de maneira mais rápida. Então, a gente vê que os ciclos de invenções e atualizações estão cada vez mais curtos. Isso eu estou querendo dizer para vocês que é um grande desafio para a empresa. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma entrevista e perguntaram para mim, Cláudia, o consumidor já está sintonizado com essa revolução digital? Eu falei, sim, o consumidor está vivendo essa revolução digital. Talvez quem não esteja conseguindo acompanhar são as empresas. E é esse o grande desafio. E esse encurtamento de tamanho, de ciclos, a gente consegue ver na nossa vida. Uns meses atrás, a gente teve aqui, tem um monte de gente de agência, deve ter visto o Think Agency aqui no Google, e veio um professor de MIT, sensacional, e uma coisa que ele falou do encurtamento das gerações. E é realmente o que está acontecendo. Antigamente, uma geração para outra demorava, então uma geração mudava do avô para o neto. Hoje em dia, eu vejo na minha própria casa. Tenho 2 filhos, com diferença de 3 anos entre eles. Eu já vejo a maneira como cada um está lidando com a tecnologia. Eu já vejo a maneira como cada um está sendo educado, ensinado dentro do berçário, assim por diante. Tudo está acontecendo de maneira mais rápida e numa velocidade que, para a gente como usuário, a gente até acompanha, mas a gente como negócio é um mega desafio. E é muito sobre isso que a gente quer falar para vocês a partir de agora. E pensando no Brasil, população brasileira de internet. Hoje são 96 milhões de internautas conectados no Brasil. A gente fala, nossa, é um monte de gente, mas a gente ainda tem 50% da população para penetrar em termos de usuários de internet. A velocidade de aumento de penetração vai ser muito mais rápida a partir de agora. O interessante é que, quando a gente começa a entender um pouco mais e dar um zoom em faixa etária, a gente tem o jovem de 14 a 24 anos, onde a penetração da internet já é 75%. E o interessante é que esse aumento de acesso vai ser cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais acessando através do dispositivo móvel. Brasileiro é absolutamente louco por celular. Em média, na população brasileira, são quase 2 celulares por cidadão. Estamos aí falando de linha, celularzinho que nem entra na internet. Mas a gente está falando aí de pessoas que já têm uma conexão, um acesso a celular, que está um passo para esse celular ser upgraded para um smartphone e aí começar a conectar a internet. Dentro da população de internautas no Brasil, 53% dos internautas já acessam a internet via celular. E o interessante é que, até 2016, a previsão é que quase todo mundo que tem acesso à internet já faça esse acesso via celular. Quando a gente entende toda essa revolução de conexão e de mobilidade, a gente colocou esse novo consumidor em 3 grandes pilares, que são as 3 grandes tendências, onde a gente vai destrinchar a partir de agora. O usuário está ele está hiperconectado, ele está hiperinformado e ele está hipermóvel. E falando de conexão, quando a gente fala de número de pessoas conectadas, não só necessariamente a internet, mas é interessante a gente entender ao número de devices que as pessoas estão conectadas. Gente, olha só que interessante. Exatamente, há 12 meses atrás, a Maria Helena veio aqui e mostrou e publicou os dados do número de usuários no Brasil que acessavam a 3 telas, que a gente chama de 3 screeners. Eram 30 milhões, há 12 meses atrás. Hoje,
já são 40 milhões. Quer dizer, no intervalo de um ano, 10 milhões de pessoas passaram a acessar 3 telas no Brasil. O interessante é que 30%, e aí realmente para quem mexe bastante com e-commerce, 30% das pessoas que são 3 telas no Brasil fazem uma venda, fazem uma compra utilizando mais de um device. Então, a pessoa começa a compra num notebook, acaba no desktop, vai no tablet, termina no celular. E esse é um grande desafio, e eu tenho essa conversa de maneira rotineira com os meus clientes. Esse é um mega desafio. Como é que eu vou conseguir atribuir um clique que o cara deu no celular e depois ele foi para o computador para fechar essa venda? Esse é o grande desafio do dia. Não adianta mais a gente ficar medindo o retorno sobre investimento do clique que aconteceu, do último clique que aconteceu em determinado device. Então, um pouco de dica sobre isso, que tanto a Sean como o Matt vai trazer para vocês, para a gente começar a medir esse tipo de modelo de atribuição. E falando em hiperconexão, a gente pensa logo, bom, se as pessoas, para estarem hiperconectadas, elas precisam ter devices. E, realmente, é uma enxurrada de novos devices no mercado no Brasil. A gente viu aí, a gente está vendo aí o que está acontecendo com a venda de smartphone. A previsão para 2014 é que a gente tenha 60 milhões de devices vendidos no Brasil. O mais interessante é que dos principais devices, estou falando, né, os 3, celular, tablet e computador, a penetração ainda é muito baixa. Gente, tablet vai terminar o ano de 2014 com 9% da população com acesso, com poder sobre esse device. E aí a gente vê, e eu falo que é muito comum, e o Google Brasil, dentro de uma instituição Google Mundo, tem muito foco em cima da gente, porque, além da gente já ser bastante representativo, a gente tem muita alavanca de crescimento. A gente tem alavanca de crescimento desde o número de internautas, a e-consumidores, até a pessoas que vão comprar novos devices e vão começar a fazer transações online. Todo esse usuário que está hiperconectado, ele está com aquela ânsia pela informação. Ele está buscando cada vez mais informação. E o que eu trouxe aqui para vocês, porque realmente as pessoas não têm paciência mais para nada, elas têm uma pergunta, elas fazem para o seu celular, para o seu computador, e eles querem aquilo imediatamente. E a gente tem um ativo aqui no Google que realmente é genial nesse sentido, que a gente consegue medir a demanda, o interesse de absolutamente tudo através dos resultados de busca. Então, aqui são telas simples de Google Trends, que a gente consegue ver o que aconteceu em termos de volume de buscas por determinados termos, para entender qual que é a demanda disso. Uma busca simples por itens de tecnologia. O que aconteceu pelo volume de buscas de itens de tecnologia que estão começando a cair em obsolescência, CD, DVD e pendrive? E o que está acontecendo com as novas tecnologias, como o cloud? O que está acontecendo, que está subindo? E tudo isso a gente deve usar como insight para os nossos negócios. Do lado do varejo, a gente trabalha muito isso, para mostrar para o cliente o que as pessoas estão começando a buscar, o que pode virar insumo, o que pode virar estratégia para vocês. Aqui é um exemplo do Neymar. A gente colocou aqui a busca por Neymar, né? Então, realmente, você vê picos de busca pelo nome dele, de acordo com as datas que aconteceram coisas importantes. E, por último, pensando no item de varejo, então, olhando a busca de tênis, né? Então, você tem aqui as 3 marcas relacionadas à busca de tênis. O que acontece com o volume de busca, como, por exemplo, o lançamento do Mizuno Prophecy no começo do ano 3. Todas as marcas acabaram se alavancando com o lançamento de produto. Isso acontece muito. O lançamento de um celular novo da LG, a Samsung, bomba o iPhone e assim por diante. Isso tudo para dizer a importância da busca, e não somente a busca de palavras dentro do Google. A busca no YouTube hoje é uma grande maneira de você responder a indagações do seu cliente. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube hoje é o 2º maior site de buscas do mundo. E as pessoas, de fato, estão querendo buscar informações. Um monte de gente busca por dicas de como fazer
O volume de buscas por essas palavras subiu 300% nos últimos 2 anos. As pessoas estão realmente com a necessidade de encontrar em vídeos respostas ao que elas querem. Aí, linkando com o Fábio, uma grandíssima oportunidade do varejista se apropriar isso. A gente já tem alguns fazendo isso de maneira muito caprichada, onde você tem vídeos de demonstração de produto para ensinar a montar, onde você acaba sendo a resposta de uma pergunta como essa. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de canais no YouTube que estão realmente bombando com esse tipo de busca, né, de dica de como fazer. Então, esse aqui é ótimo, né? Ana Maria Brog, de Receitas com Dica de Receitas, 700 mil assinantes. O canal da Camila Coelho, que meninas que ainda entraram, entrem, vale a pena. Tem 1,5 milhão de seguidores, dicas super legais de como fazer make-up. O Zangado de games, também de dicas de games e assim por diante. Então, aí a gente vê uma grande oportunidade para o varejista entregar informação para o consumidor dele, talvez não no estágio que o consumidor esteja desesperado para comprar, mas naquele estágio onde o consumidor está pensando, está na dúvida, não sabe direito, se apropriar do vídeo pode ser uma ótima de uma solução. Copa do Mundo é um outro exemplo de que realmente esse consumidor nessa Copa já mudou bastante em relação a 2014. Para vocês terem uma noção, a gente mostrou na vinheta, lá fora no painel a gente está falando bastante isso de Copa do Mundo, a gente fez questão de levantar esses números e informações sobre a Copa, porque realmente foi uma revolução digital. Então, a gente tem aí 3 vezes mais tráfego em 2014 do que 2010, e o interessante é que o mês da Copa, entre junho e julho, teve 3 vezes mais tráfego na internet como um todo do que um mês fora de Copa do Mundo. 100 milhões de buscas feitas por termos relacionados a futebol. Olhando os sites de varejo, teve sites de varejo que tiveram pico de acessos durante a Copa do Mundo, onde ninguém estava achando que ninguém ia entrar em site nenhum. Pico de acesso chegando a ultrapassar a própria Black Friday. O volume de buscas por televisores aumentou em 40% a partir de maio, onde as pessoas estavam realmente querendo buscar e comprar novos produtos e trocar suas televisões. E falando em busca, fiz questão de trazer em primeira mão para vocês esse estudo que os Estados Unidos fez, que a gente tem muito um interesse de conseguir comprovar o quão importante é a busca dirigindo o tráfego e o fluxo para a loja física. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram esse estudo no ano passado e foi super legal. Eles pegaram 12 varejistas de diversos segmentos, então tinha de moda, de eletrônico, de informática, e esses varejistas anunciaram muito forte nessa categoria na busca. Eles praticamente blindaram a busca. Então, o cara de moda comprou tudo que era termo relacionado às categorias dele e assim por diante. E foram medir a eficiência dessa ação dentro da loja física. Os resultados são muito legais, o incrível é que realmente eles conseguiram mostrar os resultados. O ROI variou mínimo de 2 para 14 e o uplift médio dentro da loja foi de 5,8%. Quem tiver mais interesse nesse case, depois a gente mostra, era só para realmente mostrar o highlight para vocês. E falando de mobilidade desse consumidor hipermóvel, uma prática que começou e não vai parar nunca mais na vida é a prática do showrooming, né? Então, a pessoa que está lá, entra na loja, está com o seu celular na mão, faz a busca, até compra lá no celular e usa a loja para experimentar ou para fazer, para testar e assim por diante. E esse número a gente consegue ver realmente como isso é galopante. Em 2010, nos Estados Unidos, eu vou falar muita informação dos Estados Unidos, que eles já conseguem trazer essa acuracidade de dados. Em 2010, eram 12% das pessoas que entravam nas lojas e faziam showrooming. Em 2012, quer dizer, informação meio que já ultrapassada, esse número subiu para 50%. Imagina o que vai ser esse ano. E olha que interessante, esse levantamento que acabou de sair da Black Friday 2013, 50% dos compradores americanos começaram o processo de compra de um item da Black Friday através do celular. Então, é isso, é o celular ajudando a decisão de compra no próprio celular, o celular ajudando a decisão de compra no desktop, no tablet, na loja física, tudo junto ao mesmo tempo agora, e a melhor maneira, e aí o grande desafio é a melhor maneira da gente encontrar esse consumidor. Temos aí um novo varejo, né, e que, às vezes, quem atende
quem trabalha nos varejos, que a gente chama de multicanal, começa a perceber isso muito bem. Então, tem um e-commerce global, que não para de crescer. Então, o e-commerce nos Estados Unidos, no ano passado, cresceu 16% para o tamanho do que eles são. É uma taxa hiper alta. No Brasil, a gente fechou o primeiro semestre com 25%, superando até as expectativas do EBIT, só que numa velocidade muito maior do que o varejo, como um todo. E olha que interessante esse número dos Estados Unidos para a gente entender o que está acontecendo nesse novo varejo. O número de tickets realizados dentro das lojas físicas caiu para caramba. Caiu de 38 bilhões de tickets para 17 bilhões de tickets. Nego de loja deve ter ficado absolutamente aterrorizado. Mas o total do varejo, da receita do varejo, cresceu como um todo. Isso estou falando no período de alta sazonalidade, novembro e dezembro, nos Estados Unidos. O total do varejo cresceu 13%. O que acontece, gente? A pizza cresceu. A pizza cresceu. Sim, está havendo uma migração, mas não uma canibalização total, mas o aumento do consumo como um todo vem crescendo. Por quê? Porque as pessoas estão, de fato, consumindo de maneira diferente. Para falar um pouco desse novo varejo, trouxe aqui duas categorias só para a gente ter uma noção como nos Estados Unidos eles já estão avançados. E tem que ter olho nos Estados Unidos, gente. Onde eles estão agora, a gente vai estar, no mínimo, 1 ano, 2 anos, a gente está lá. Categoria de eletrônico. 70% dos americanos já compraram algum item de eletrônico pelo e-commerce. 63% dos americanos já compraram algum item de roupa no e-commerce. E aí a gente começa a ver a movimentação dos varejistas em relação a isso. Walmart, maior varejista do mundo. 2% do faturamento do Walmart hoje é do e-commerce. Estamos falando aí de 10 bi de dólar, nada mal, ano passado. Eles estão trabalhando muito forte para poder combater esses grandes players online como a Amazon. Sabe por quê? Porque mais da metade das pessoas que frequentam a loja física compram na Amazon também. 19% dos clientes que frequentam a loja física compram no Walmart.com também. Amazon, né? Então, a Amazon aí, faturamento gigante, crescendo 20% ano sobre ano. Tem um grande desafio de, tá bom, quero agora roubar esses consumidores de loja física. Qual que é o grande plano deles? Aumentar a atuação do entrega no mesmo dia, do same day delivery. Os planos deles é que até o final do ano que vem, eles vão conseguir atender a 50% da população dos Estados Unidos com same day delivery. Aí eles começam a entrar em literalmente pé de guerra com quem tem loja física. Same day delivery, às vezes é muito, ou muitas vezes é muito mais fácil você receber no mesmo dia do que descer, entrar na loja e comprar. E a Best Buy, né, outro exemplo que eu trouxe só para ilustrar que realmente tem gente que está sofrendo mais, 13% deles, do faturamento deles, vem do e-commerce. Estão com problema, né, de crescimento, não crescem desde 2012, mas estão fazendo uma pressão gigante para conseguir diminuir o período de entrega. Era isso que eu queria falar sobre esses clientes, hiperconectados, hipermóveis e hiperinformados. E aí eu vou agora chamar a Maria Helena para o palco, que ela vai me ajudar a complementar e falar uma característica super importante desse novo cliente, que é o entretenimento. Como é que está, Maria Helena, esse super entretenimento dos nossos clientes? Obrigada.